Sejam muito bem-vindos de volta à nossa revisão Revalida. Meu nome é Marina Viana, sou cirurgia e urologista pela Unicamp e professora de cirurgia geral aqui na Medway. Então, vocês já estão acompanhando aqui a nossa revisão com 5 focos mais prevalentes de cada área e a gente vai entregar para você como que a banca do Revalida cobra as questões e como que você vai conquistar o seu CRM. Não esquece de escanear aqui o nosso QR Code para você ter acesso ao simulado exclusivo na nossa plataforma. E agora vamos entrar no tema de cuidados e complicações pós-operatórios, tema quentíssimo da prova do Revalida. Vamos então para a próxima complicação, que é a infecção de sítio cirúrgico. Então você precisa lembrar que a infecção de sítio cirúrgico tem como diagnóstico a clínica do seu paciente. E ela é uma infecção que acontece na topografia da sua cirurgia em até 30 dias do procedimento, com exceção daqueles pacientes que foram submetidos à colocação de uma prótese. Aí, a gente vai ter um tempo mais alargado, de até 1 ano, para considerar a infecção de sítio cirúrgico. Segundo ponto muito importante é você entender quais são as camadas que você tem para conseguir dividir a sua infecção em superficial e profunda. Então, lembrar que é pele, tecido celular subcutâneo, fáscia, aponeurose, musculatura e depois espaço intracavitário, tá? Então, quando a gente tem uma infecção que acomete pele subcutânea, a gente está falando de uma infecção superficial. Quando acomete fáscia e músculo, a gente está falando de infecção profunda. E depois, se está dentro da cavidade, é uma infecção intracavitária. Essa divisão também leva a gente a pensar em agentes etiológicos diferentes. Se você está falando de uma infecção superficial ou profunda de sítio cirúrgico, você vai ter que lembrar dos germes de pele. Então, infecções por Streptoepidermides, por Staphylo aureus e por Enterococos. Por fim, mas não menos importantes, lembrar dos agentes intracavitários, que são agentes diferentes dos agentes que a gente falou de infecção superficial e profunda. Então, aqui, infecções intracavitárias, a gente tem que lembrar da E. coli e principalmente da Klebsiella. Lembre-se sempre que não são todos os pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos que vão complicar com essa infecção. Existem alguns pacientes que apresentam fatores de risco, tá? E quem são esses pacientes? Os assíticos. Lembra sempre que paciente com ascite tem uma facilidade, né, de contaminação desse líquido intracavitário, desenvolvendo como, por exemplo, uma peritonite bacteriana, tá? Pacientes obesos que têm uma cicatrização mais difícil por conta de uma inflamação muito maior relacionada à obesidade, pacientes diabéticos, extremos de idades, pacientes muito idosos, pacientes muito jovens, crianças, pacientes com anemia no pós-operatório, porque vai dificultar de novo a cicatrização, o oxigênio ali vai diminuir, facilitando processos infecciosos, pacientes desnutridos. Esses são fatores que são relacionados exclusivamente ao seu doente, mas temos outros fatores, como por exemplo, uso de material contaminado, antisepsia inadequada, esterilização inadequada de materiais, tempo operatório prolongado, antibiótico, profilaxia inadequada. Tudo isso corrobora para você desenvolver uma infecção de sítio cirúrgico. É por isso que é tão importante as técnicas assépticas as técnicas assépticas adequadas, tá? Sempre lembrar dos fatores que não são relacionados ao paciente. Então, quais são as manifestações que a gente encontra num paciente com infecção de sítio cirúrgico? Em geral, é um paciente que começa a apresentar sintomas depois de 72 horas da sua cirurgia, né? Então, ele pode apresentar sinais locais inflamatórios, né? Dor, calor, rubor, edema na ferida, né? Uma hiperemia importante. Pode ter a saída de uma secreção purulenta por algum local ali da sua ferida, tá? Isso aqui é a carinha da infecção de sítio cirúrgico superficial. E aí, como é que a gente vai instituir o tratamento quando você está suspeitando de uma infecção de sítio cirúrgico? A primeira pergunta que você tem que se fazer é: meu paciente está séptico? Isso porque, se a resposta for sim, não tem o que fazer. Você vai estabilizar o seu paciente e vai levar para o centro cirúrgico para fazer uma exploração cirúrgica, o desbridamento ali daquela ferida. Agora, se não for o caso, se o seu paciente não estiver séptico, você vai fazer uma inspeção local, porque você tem que entender se aquela infecção está restrita à pele ou não.
Se for uma infecção restrita à pele, parece ser então uma infecção superficial, a próxima pergunta que você faz é: existem sinais sistêmicos ou eritema que está longe da ferida? Se a sua resposta for não, então cuidados locais com esse ferimento são mais do que suficientes. Então, eu posso abrir um pontinho, fazer expressão manual para drenar aquele pus, eu vou fazer uma lavagem exaustiva, posso fazer algum tipo de antibiótico tópico se eu achar necessário, mas veja, se eu não tenho sinais sistêmicos, como febre, por exemplo, ou eritema além da ferida, eu não preciso fazer antibiótico terapia. A antibiótico terapia entra apenas para o paciente com infecção restrita à pele e sinais sistêmicos, como por exemplo febre associada. Aí sim você faz cuidados locais associado à antibiótico terapia. Agora, se você ficar na dúvida se essa infecção está restrita à pele ou não, você tem duas opções. Ou você faz um exame de imagem, tá? Ou você leva para a exploração cirúrgica logo de cara. Porque é muito importante que você diferencie essa infecção que está restrita à pele, que é superficial, que eu acabei de mostrar para vocês, desta infecção aqui, que é uma infecção de sítio cirúrgico profunda, tá? Algumas vezes vocês podem se deparar com isso, e aí é óbvio que é uma infecção profunda, afinal de contas, acomete pele, subcutâneo, músculo, fáscia, quase acomete o osso, tá? Mas às vezes você não vai enxergar isso aqui. Às vezes a prova traz para você, né? O Revalida vai trazer para você um paciente com uma drenagem purulenta pelo dreno. Isso aqui já é indicativo de uma infecção intracavitária, tá? Pode até ser indicativo de uma infecção de sítio cirúrgico profundo, tá? Se a gente estiver, por exemplo, falando de um dreno que está ali entre o subcutâneo e a musculatura, tá? Então, sempre lembrar deste detalhe. Uma outra coisa importante é que o paciente com infecção de sítio cirúrgico profundo, ele vai ter mais sinais sistêmicos do que o cara da infecção superficial. Então, aqui ele pode estar taquicárdico, está com uma febre de origem obscura, tem uma dor abdominal maior do que a esperada para o pós-operatório, pode estar distendido, está mais nauseado, está com uma hiporexia, está aí com uma prostração e muitas vezes pode acabar desenvolvendo um quadro séptico se não for diagnosticado de maneira precoce, tá? E aí, para tratar a infecção de sítio cirúrgico profunda, a gente já viu lá no nosso fluxograma. Infecção de sítio cirúrgico profunda é igual a exploração cirúrgica com desbridamento desta ferida, certo? Recomendações gerais, então, a tricotomia, se for necessária, idealmente deve ser realizada no centro cirúrgico, antibiótico profilaxia adequada na indução anestésica, ou seja, até 60 minutos da indução, né, da incisão, perdão, e a glicemia deve ser mantida ali abaixo de 180, 200, com uma temperatura corporal entre 36,5 e 38. Essas são algumas recomendações ali do intraoperatório que vão ajudar a prevenir essas complicações que a gente acabou de ver. Partindo então para eventos tromboembólicos. A gente sabe então que toda vez que existe uma lesão da camada íntima do endotélio, existe ali uma estase sanguínea. Então, uma camadinha do endotélio levanta, o sangue vai passando por ali, vai parando, né? Vai levando a essa estase e, como consequência, levando a um estado de hipercoagulabilidade, né? A gente está falando da tríade de Virchow aqui. E isso pode predispor o nosso paciente a eventos tromboembólicos, como a própria trombose venosa profunda, tá? Na prova, vai ser muito clássico, então vai ter ali descrito um paciente com edema assimétrico de membros inferiores, um eritema, dor, uma panturrilha que está empastada, vai ter o sinal de Romans, né, que é aquela dor, a flexão ali do pé, vai ter o sinal da bandeira, você bate na panturrilha do paciente, a panturrilha está dura ali, né, não se mexe, e pode até mesmo ter o sinal de Bancroft, que é quando você faz a compressão contra a tíbia e o paciente sente dor. Tudo isso na sua prova é muito clássico para você pensar em TVP, mas na vida o paciente não lê o livro e grande parte das vezes os sintomas são muito inespecíficos e na maior parte dos casos bastante silencioso. Outro ponto importante que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque a clínica médica aborda com maior profundidade, é lembrar que o paciente com TVP, né,
e o paciente no pós-operatório também tem uma maior chance de desenvolver eventos ali relacionados a tromboembolismo pulmonar. E para a gente entender quem é o paciente com maior chance de desenvolver um TEP, a gente coloca ele nos critérios de Wells. E aí a gente tem os critérios modificados ali, né, que simplificaram para a gente os critérios de Wells, e o paciente apresenta um tromboembolismo pulmonar improvável, se ele pontua menos do que 4, e um TEP provável quando pontua 5 ou mais. Resumo da ópera: a melhor prevenção para eventos tromboembólicos relacionados ao pós-operatório é a anticoagulação pré e pós-operatória adequada, é o uso de meias compressivas, é a deambulação precoce, ou seja, o melhor remédio para eventos tromboembólicos é prevenir que eles aconteçam, tá? Então eu tenho que identificar, como vocês viram na aula de pré-operatório, quem é o paciente que precisa só de meia compressiva, quem é o paciente que precisa de meia compressiva e anticoagulação, e principalmente preciso colocar todo mundo no pós-operatório para deambular rápido, evitando que esses eventos aconteçam. Partindo agora para as complicações específicas, e aqui, pessoal, é o que mais vai aparecer no Revalida, tá? Daqui para frente é super importante que vocês dominem o tema. Primeira complicação específica, então, é o seroma, que é uma coleção de gordura liquefeita, né? Então, é uma gordurinha que desmanchou e junta com fluido sérico e linfático, tá? Esse acúmulo de líquido vai acontecer no tecido subcutâneo. Quando que você vai ter seroma? Em geral, naqueles pacientes em que você precisou fazer um descolamento de tecido celular subcutâneo muito grande, como, por exemplo, uma correção de uma hérnia incisional, né? Que para corrigir a hérnia você vai descolando todo aquele tecido celular subcutâneo, uma abdominoplastia, tá? Então, toda vez que você tiver cirurgia que tem descolamento de tecido celular subcutâneo, tem que entender que é fator de risco para a formação de seroma. Muito bem, se esse seroma se forma, o paciente vai voltar para você na consulta pós-operatória com um abaulamento ali na topografia da ferida operatória e muitas vezes com a saída de um líquido amarelo citrino, amarelo claro, um líquido de conteúdo seroso, né, que é a gordura liquefeita que a gente comentou, tá? O melhor tratamento para seroma é parecido com o tratamento lá que a gente falou de eventos tromboembólicos, é prevenir que esse seroma aconteça. E a gente pode prevenir durante o procedimento cirúrgico. Você já viu que você está numa cirurgia em que o descolamento ali do subcutâneo foi grande. Então, no meu fechamento, eu tento reduzir o espaço morto desse tecido celular subcutâneo. Então, eu aproximo, né, essa gordura, eu dou ponto simples ali só para aproximar. Não precisa ser um fechamento hermético, só precisa aproximar para reduzir o espaço morto. Agora, cirurgias que são mais extensas, né, com uma dissecção mais ampla, eu posso lançar mão do dreno de sucção ali, um Portovac, o dreno que vai ficar ali no tecido celular subcutâneo, chupando, né, todo esse líquido citrino que pode se formar ali. Tanto o dreno quanto fechar, né, fazer a aproximação desse tecido celular subcutâneo ajuda a prevenir a formação de um seroma. Tá, Marina, eu tentei, mas não consegui mesmo assim. Como que eu vou tratar? E aqui a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Idealmente, o tratamento do seroma é com curativo compressivo. Se for um seroma pequeno, faz um curativo compressivo ali em cima, que o corpo vai reabsorver esse seroma. Se for ali um seroma um pouquinho maior, eu posso abrir um pontinho, fazer uma expressão manual, ou se o líquido já estiver saindo, também abro um pontinho, faço uma expressão manual, mas tento resolver esse seroma sem violá-lo. Isso porque o seroma, ele é estéreo, tá? A punção simples, ela vai ficar reservada para casos de seromas sintomáticos muito volumosos ou seromas recidivantes. Então você tentou fazer curativo compressivo, não deu certo. Você abriu um ponto e fez drenagem manual, não deu certo. Aí tudo bem pensar na punção simples. Isso porque quando você faz a punção, você corre o risco de levar germes da pele para dentro desse seroma e infectar o seroma. E aí você vai ter dois problemas: seroma e infecção de sítio cirúrgico, tá? Para quem é mais visual, essa é a topografia do seroma, né? Ele vai ficar entre a musculatura e o tecido celular subcutâneo, um líquidozinho citrino bem entre a musculatura e o tecido celular subcutâneo.
Próxima complicação específica importante é o tal do hematoma. E veja, o hematoma, ele não é normal. Ele pode ser frequente, mas ele não é normal, tá? O hematoma pode acontecer tanto ali na região do subcutâneo quanto intracavitário, intraabdominal. E por que que ele não é normal? Porque ele é decorrente de uma hemostasia inadequada. Em geral, ele vai acontecer porque o cirurgião teve pressa, tá? Não houve ali uma cauterização adequada, ligadura dos vasos do subcutâneo, por exemplo, de maneira adequada. Se vocês já entraram em cirurgia, vocês se lembram que o subcutâneo apresenta vasos calibrosos, que muitas vezes não adianta só cauterizar, tem que fazer ligadura ali com algodão para levar a uma hemostasia adequada, tá? Então não é normal, porque a causa em geral é uma iatrogenia, tá? Por um controle hemostático inadequado, ou porque o seu paciente apresenta alguma coagulopatia. E qual que é a grande questão envolvendo o hematoma? Ele é grave? Não é que ele é grave, mas você tem que tomar muito cuidado, porque quando você fala de acúmulo de sangue, você tem que lembrar que é quentinho, é gostoso, é um ambiente adequado para a proliferação bacteriana. Então você tem um risco mais elevado de desenvolver uma infecção ali na topografia do seu hematoma, e aí vai complicar com infecção de sítio cirúrgico, que vai virar uma bola de neve, e tomar muito cuidado, principalmente com os hematomas expansivos. E aqui eu chamo a atenção porque o Revalida já cobrou questões envolvendo tiroidectomias, tá? Então, o paciente que é submetido a uma tiroidectomia começa a evoluir com um hematoma na região cervical. Qual que é o problema, né, desse hematoma na região cervical? O pescoço é uma região inelástica. Então, quando você tem um foco de sangramento, por menor que seja, esse sangue acumulado começa a comprimir a via aérea, né? E pode levar a uma insuficiência respiratória, tá? Então, essa é uma questão que o Revalida já cobrou. Vamos ficar bem atento. Nesses casos, a conduta é abertura imediata dos pontos da tiroidectomia, esvaziamento do coágulo, compressão e ligar para o cirurgião de cabeça e pescoço para ele revisar a hemostasia ali da região, tá? Então, para esses casos, você não vai entubar, nada disso. É literalmente abrir de novo aqueles pontinhos, tirar o coágulo que o paciente volta a respirar imediatamente, tá? Isso é considerado, então, um hematoma expansivo cervical. Tratamento do hematoma, com exceção desse hematoma expansivo cervical. Em geral, o tratamento conservador ele vai resolver, então vou fazer uma compressão local, né? Um curativo compressivo ali vai fazer com que esse vaso, né, esse vasinho que está babando ali, pare de sangrar. Mandar um paciente para drenagem realmente é uma exceção. Vai ficar restrito para casos em que o hematoma é volumoso, vai ficar restrito para casos em que o paciente está sintomático por conta do hematoma, tá? Mas, via de regra, o tratamento conservador é suficiente. Claro que podemos ter casos como esse, né? Veja só um hematoma extremamente volumoso depois de uma abdominoplastia. Imagina só que terror. Isso aqui claramente precisa de reabordagem, né? Limpeza completa, com hemostasia, né? Revisão ali da hemostasia. Partindo agora para deiscência de sutura. Toda vez que você pensar em deiscência de sutura, você tem que lembrar que aqui a gente está falando da abertura dos pontos da ferida operatória. Então, eu posso estar falando da abertura dos pontos da pele, da abertura dos pontos da aponeurose ou da abertura dos pontos da pele e da aponeurose, tá? Qual é o maior fator de risco relacionado com deiscência de sutura? É o R1 operando, né? Brincadeiras à parte, é a técnica inadequada. Então, se o R1 fica sem supervisão, por exemplo, fechando uma barriga, ele pode ainda não dominar qual é a técnica correta para você fechar uma aponeurose, qual é o fio certo, o espaçamento correto, qual é o tipo de ponto mais adequado para você fechar uma aponeurose, como por exemplo um chuleio ancorado, tá? Então, em geral, a deiscência de sutura acontece por técnica inadequada. Então, usou o fio errado, profundidade errada, espaçamento errado, tipo de ponto errado. Outros fatores de risco envolvem cirurgias de emergência. Afinal de contas, quando você tem um paciente grave que precisou ir para uma cirurgia que você não estava esperando, você quer salvar a vida do doente, né? Você não vai ficar perdendo tempo ali avaliando completamente sua técnica cirúrgica no fechamento. Tem que ser rápido para que esse paciente possa sobreviver.
Pacientes que estão com infecções vigentes, né, vai prejudicar a cicatrização e vai predispor a uma deiscência de sutura. Pacientes com pressão intraabdominal elevada, então vamos supor um DPO cítico, uma gestante, um paciente com tosse crônica, tudo isso, né, faz com que a área ali da sua sutura fique mais tensionada, levando a uma facilidade maior de que esses pontos abram, que esses pontos se soltem. E outros fatores como imunossupressão, desnutrição, idade avançada, obesidade. Perceba que os fatores de risco relacionados com a deiscência de sutura são muito parecidos com os fatores de risco associados à infecção de sítio cirúrgico. Isso porque são fatores que dificultam a cicatrização adequada, tá? Essa é a maneira mais fácil da gente raciocinar. Então vamos lá, se eu tenho uma deiscência de sutura na pele, desse jeitinho que a gente está vendo, e foi uma abertura dos pontos precoce, ou seja, o que significa precoce? Significa que o paciente está internado e logo no pós-operatório imediato ou no primeiro dia, o pontinho abriu. Se isso aconteceu, eu posso ressuturar, tá? No leito ali mesmo, faço técnica de asepsia, antisepsia, tudo estéreo e refaço os pontinhos. Ressutura está permitida na pele se for uma deiscência precoce. Agora, se você tem um paciente com uma deiscência infectada desse jeito, né, saída de pus, pele extremamente friável, isso aqui, pessoal, não tem como ressuturar, né? Você vai passar um ponto nessa pele, ela vai romper, vai passar um ponto nessa pele, ela vai romper. Então aqui você deixa cicatrizar por segunda intenção, de dentro para fora, tá? Isso é deiscência na pele, apenas na pele. Agora, vamos olhar com mais cuidado para pacientes com deiscência da aponeurose. Ou seja, é aquele paciente que tem a pele íntegra, então o ponto da pele está normal, mas a aponeurose abriu. Esse é o paciente que vai apresentar uma saída de grande quantidade daquele líquido que a gente vê nas provas descrito como água de carne, né? Exatamente isso daqui. Né? Por quê? Água de carne é aquela mistura que a gente tem intracavitária, ou seja, fica juntando ali um sanguinho da cirurgia, junto com um pouco de soro, junto com o líquido intracavitário ali, que todo mundo tem, né? Pelo menos um pouquinho. A gente não consegue aspirar tudo, deixar sequinho depois da cirurgia, tá? Então, essa água de carne é essa mistura de soro, hemácia e líquido próprio da cavidade que está saindo pela incisão cirúrgica. Toda vez que vocês se depararem com uma questão falando que no pós-operatório o paciente evoluiu com saída de líquido de aspecto água de carne, tem que lembrar da eventração, tá? E a eventração, então, é quando os pontos da aponeurose abrem, mas os pontos da sua pele continuam íntegros. E aí, ó, a água de carne sai por aqui e vaza pela pele, ok? Qual que é o maior problema da eventração? Ela não é uma urgência, você concorda comigo? Porque a alça está protegida pela pele, não tem contato da alça com o meio externo. O maior problema da eventração é a hérnia incisional, tá? Porque de maneira crônica é essa a complicação. Veja, o paciente vai vivendo dia a dia, né? Essa aponeurose vai abrindo cada vez mais pela pressão intraabdominal e aí as hérnias incisionais acabam se formando, tá? Essa é a maior complicação da eventração. Agora, vamos partir para um cenário completamente diferente. Você teve uma deiscência da aponeurose e da pele. O que isso significa? Significa que tem víscera batendo na tua cara, tem ali uma alça batendo no teu olho, tá? Existe um contato das vísceras abdominais com o meio externo. Isso é evisceração, tá? Um quadro que pode ser assim, mais discreto, né, em regiões focais, com a saída das alças, ou um completo caos, né? Uma evisceração completa, certo? E aí, eu sei que vocês entendem que isso aqui é uma emergência. Eu preciso subir com esse paciente imediatamente para o centro cirúrgico, não posso deixar o conteúdo intracavitário em contato com o meio externo. Mas como que você conduz isso no pronto-socorro? Chegou um eviscerado para você vai cobrir as alças com uma compressa e com soro aquecido, enquanto você prepara o centro cirúrgico. Depois sobe com ele e vai
colocar essas alças de volta para dentro. Porém, nem sempre é tão óbvio que o paciente está eviscerado. Às vezes ele pode chegar assim. E eu te pergunto: isso aqui é evisceração? Veja bem, vou te ajudar, vou trazer mais para perto. Será que este paciente está eviscerado? E aí, pessoal, quando existe uma dúvida diagnóstica, eu não tenho certeza se isso aqui é uma evisceração, eu vou limpar o local, fazer asepsia e antisepsia e fazer a exploração digital estéreo, tá? Então eu coloco o meu dedo. Se eu bater em uma superfície dura, significa que a aponeurose está íntegra. Então eu só tenho uma deiscência da pele. Agora, se eu coloco o meu dedo e tá gostoso, tá molinho, tá quentinho e com líquido, eu tô dentro da cavidade. E aí é considerado uma evisceração e é uma emergência. Como que a gente vai fazer o tratamento então? Se eu tenho uma deiscência, né, de metade da parede, o que que significa? Se eu tenho uma laparotomia chifopúbica, se eu tenho deiscência de metade dessa incisão, eu vou levar o meu paciente para o centro cirúrgico, vou fazer a asepsia completa e vou fazer a ressutura dessa parede. Não preciso ressuturar do zero, eu posso continuar suturando da metade que está fechada para cima, tá bem? Agora, se eu tenho uma deiscência completa da ferida, eu vou ter que fazer um fechamento completo, inventário da cavidade, tá? Levo também para o centro cirúrgico, obviamente, vou fazer inventário da cavidade completa, lavagem dessa cavidade, e aí vou fazer um fechamento, né, reforçado. No passado, esse fechamento reforçado era uma sutura com pontos captonados, que são considerados pontos totais recobertos, em que a gente usa uma sondinha ali, né, uns pedacinhos de sonda para poder dar firmeza para o ponto. Mas isso era algo muito antigo, tá? O que a gente vê mais no Revalida é o fechamento desses pacientes eviscerados com o uso de telas absorvíveis ou com o uso de curativo a vácuo, tá? Isso porque muitas vezes a aponeurose, a pele desses pacientes, ela tá frágil, ela não vai suportar um fechamento, né, de novo, primário. Então você usa o advento de uma tela ou até mesmo do curativo a vácuo, que vai aproximar as bordas para depois você conseguir fazer o fechamento adequado. Sendo assim, a evisceração é uma urgência, é mandatório que você leve para o centro cirúrgico porque a alça está em contato com o meio ambiente. A eventração não, né? A eventração está saindo água de carne, mas a pele está protegendo as suas alças e a maior complicação disso daqui é a hérnia incisional. Então, idealmente, você programa de corrigir e colocar uma telinha antes que a hérnia incisional aconteça. Partindo agora para um dos pontos mais importantes e que vira e mexe aparece na prova do Revalida, que é a deiscência da anastomose. Até agora a gente estava falando de deiscência de sutura, da pele, da aponeurose, subcutâneo. Aqui a gente está falando de anastomose. E quando você pensar em deiscência de anastomose, você tem que pensar que o ponto soltou. Tinha lá uma enteroanastomose, um pontinho abriu e tá vazando conteúdo para a cavidade, tá? Esse que é o seu racional, tá? O meu ponto soltou e eu posso ter 3 cenários possíveis, e esses 3 cenários a gente vai explorar agora. Primeiro cenário, o meu ponto soltou e o meu conteúdo ali da cavidade, o conteúdo que saiu por aquele ponto, ele foi bloqueado. Quando o conteúdo é bloqueado, eu tenho a formação de uma coleção ou de um abscesso. Agora, se o meu ponto soltou e o conteúdo foi guiado de uma víscera para outra, né? Por exemplo, enterovesical ou enterocutâneo, eu vou ter a formação de uma fístula, tá? E por fim, mas não menos importante, se o meu ponto soltou e o conteúdo se espalhou pela cavidade, eu tenho um quadro clássico de peritonite. E peritonite aqui é igual a cirurgia de novo, tá? Então vamos explorar em mais detalhes os abscessos ou coleções intraabdominais. O primeiro panorama do seu ponto que soltou ali. Então, quando você pensar em abscesso ou coleção, você tem ou por deiscência, como a gente acabou de falar, daquele pontinho, ou por um resíduo, né, que ficou ali do intraoperatório. Lembra daquele líquido que eu falei, um pouco de sangue que ficou ali, pode ser colonizado e pode virar uma coleção ou abscesso, tá?
Como que esse paciente se apresenta? Aqui você vai encontrar um paciente com um quadro clínico arrastado, um pós-operatório que não está indo da maneira que você esperava. Ele devia ir embora no segundo dia, mas no quinto dia ele ainda está lá. Ele estava comendo bem, mas de repente começou a vomitar. De repente começou a ter hiporexia, uma dor abdominal incompatível, não é só a dor da incisão, é uma dor mais difusa. Os marcadores inflamatórios que estavam tranquilos, em queda, começam a se elevar. O paciente começa a apresentar febre, tá? Como que faz diagnóstico de abscesso ou coleção? Nos pacientes com instabilidade hemodinâmica, vai pedir tomografia computadorizada com contraste para entender o que está acontecendo. Agora, se eles estão instáveis, se o paciente começa a degringolar, está hipotenso, taquicárdico, com peritonite, aí não tem o que fazer, né? O diagnóstico é no intraoperatório mesmo, através da reabordagem. Como que faz para tratar os pacientes, então, que apresentam abscesso ou coleções? Se o paciente está instável, como eu acabei de falar para vocês, não tem o que fazer, não vai para tomografia. Vai para laparotomia exploradora e vai fazer antibiótico terapia. Agora, para aqueles que estão estáveis hemodinamicamente, você levou para a tomografia, você já viu aonde está o abscesso, já viu aonde está a coleção. Então, para eles, você não precisa realmente levar para uma laparotomia. Você pode fazer a antibiótico terapia com uma drenagem guiada, tá? Então, pode ser uma drenagem percutânea, transretal, transvaginal, depende ali da localização do abscesso ou da coleção. Muito bem, agora vamos falar da fístula. E a fístula é o segundo quadro ali que a gente pode ter quando o ponto solta, tá? Então pode ser o ponto que soltou e o trajeto se formou ali entre uma víscera e outra, né? Como por exemplo uma fístula enterovesical ou uma fístula enterocutânea, da alça para o meio externo, né? Para a pele. Uma outra causa de fístula envolvendo aqui o pós-operatório é o dreno de vigilância. Se vocês se lembrarem, né, toda vez que a gente deixa um dreno, na hora de tirar, você tira o dreno, mas você não dá um ponto no pertuito. Você deixa o pertuito fechar por segunda intenção. E alguns pacientes, infelizmente, acabam desenvolvendo uma fístula ali pelo pertuito do dreno. Muito bem, como é que o paciente vai se apresentar clinicamente? Aqui, muito parecido com o abscesso, também é um pós-operatório arrastado. Também é aquele paciente que já devia ter ido embora, mas ele está piorando, tá? A diferença é que o paciente com a fístula é muito mais grave do que o paciente com abscesso. Ele é um paciente que se apresenta muitas vezes desnutrido, com distúrbios hidroeletrolíticos muito importantes, com saída de um líquido incompatível ali pelo dreno ou pela ferida. Por exemplo, de repente na ferida está saindo cocô. Isso sugere uma fístula intercutânea. De repente, pela sonda vesical de demora, está saindo cocô. Isso sugere uma fístula enterovesical, tá? Então, toda vez que pensar em fístula, vai lembrar de pós-operatório arrastado, paciente mais grave, desnutrido, com febre, distúrbio hidroeletrolítico e secreções incompatíveis saindo pelo dreno ou pela ferida. Aqui você vai precisar classificar, né, essa fístula como de baixo fluxo, quando drena menos de 200 ml por dia, fluxo moderado, de 200 a 500 ml por dia, e alto fluxo, acima de 500 ml por dia. Para fazer diagnóstico de fístula, você vai usar a clínica do seu paciente e um exame de imagem. Em geral, a tomografia de abdômen com contraste já é suficiente, mas você pode também fazer uma fistulografia. E para tratar? Acabei de falar para vocês que é super grave, né? O paciente com fístula. É um paciente desnutrido, com distúrbio, etc. Muita gente acha que o tratamento é cirúrgico de cara, mas não é verdade. Tratamento de fístula é sempre conservador primeiro. Isso porque até 80% dos casos vão ser resolvidos com tratamento conservador. Então, fez o diagnóstico de fístula, vai deixar seu paciente em jejum, vai fazer reposição hídrica, correção de distúrbio hidroeletrolítico, vai fazer suporte parenteral preferencialmente, né? Passa um catéter venoso central e começa a dieta parenteral, porque você vai nutrir esse paciente e vai deixar o trato gastrointestinal em repouso para que essa fístula feche. Vai fazer antibiótico terapia e se tiver alguma coleção ou abscesso associado, vai fazer uma drenagem associada, tá? Drenagem percutânea. Agora, se o seu paciente apresentar peritonite de cara,
se o seu paciente estiver séptico, se o seu paciente estiver com deiscência da parede associada a uma fístula, ou se você fez tratamento conservador por 8 semanas e não resolveu o quadro da fístula, aí sim o tratamento vai ser cirúrgico, através de uma fistulectomia ou reconstrução do trânsito com enterectomia, reconstrução da parede. Mas sublinha, né? Chama atenção para isso aqui. O tratamento cirúrgico é indicado na falha do tratamento conservador em 8 semanas, quadros de peritonite, sepse ou deiscência de parede abdominal associado. Então agora a gente amarra os conceitos que a gente acabou de ver. O seroma, então, é aquele abaulamento da ferida operatória que vai ter uma secreção clarinha, amarela, citrina, cerosa saindo pela ferida. Enquanto o hematoma vai ser aquela entidade que tem ali um arroxeamento da ferida operatória, pode ter um abaulamento associado. Se for um hematoma muito extenso, o paciente pode inclusive ter repercussão hemodinâmica. E se for um hematoma infectado, o paciente vai ter febre e aumento dos marcadores inflamatórios. Naqueles pacientes com abscesso, você vai encontrar o quadro, né, de pós-operatório muito mais arrastado, tá? O paciente vai começar a ter náusea, hiporexia, distensão abdominal, uma febre, e o diagnóstico é feito através de uma tomografia com contraste, se ele tiver estável hemodinamicamente. Paciente com fístula também é o paciente com pós-operatório arrastado. Vai estar desnutrido, com distúrbio hidroeletrolítico, com uma secreção incompatível saindo ou pela ferida operatória ou pelo dreno, como por exemplo, cocô saindo ali pelo dreno ou saindo pela ferida. E esse paciente também vai apresentar febre. Paciente com eventração é aquele paciente que, no seu enunciado, você encontra a descrição da saída de grande quantidade de água de carne, né? Uma secreção com esse aspecto vermelhinho, clarinho, pela ferida operatória. Isso é eventração, quando os pontos da aponeurose abriram, mas os pontos da pele ainda estão fechados. Agora, se o seu paciente vai estar eviscerado, você vai ter uma alça batendo na tua cara, né? Vai ter o contato das alças com o meio ambiente, uma deiscência completa dos pontos da pele e da aponeurose. Agora, como é que a gente vai conduzir o tratamento? Se a gente está falando de seroma, sempre eu vou preferir o tratamento conservador com curativo compressivo. O corpo ele vai reabsorver o conteúdo do seroma. Posso também abrir um pontinho, fazer uma drenagem manual ali desse seroma, colocar de novo o curativo compressivo e deixo a punção simples para casos isolados de seromas volumosos, sintomáticos ou recidivantes. Isso porque quando você faz a punção simples, você corre o risco de levar germes ali para dentro do seroma e transformar o que é estéril em infectado. Se você está frente a um hematoma, de novo, a maior parte deles tem como conduta compressão local, curativo compressivo, tá? A drenagem, ela vai ficar restrita para aqueles hematomas que são muito grandes, né? Que estão muito sintomáticos. Lembrar também que no hematoma você também pode abrir um pontinho e fazer a expressão manual, sempre tomando cuidado com a infecção desses hematomas e com aqueles hematomas expansivos, como por exemplo hematomas na região cervical, tá? Em que você tem que abrir os pontos ali, fazer um controle hemostático, né, com a compressão e depois levar para o centro cirúrgico novamente. Pacientes com eventração e evisceração, o que você tem que lembrar? Que a eventração, ela não é uma urgência. A maior complicação que você pode ter é uma hérnia incisional, mas a evisceração, sim, é extremamente urgente o seu tratamento. Se você tem a deiscência de menos de 50% do tamanho da sua incisão, você leva para o centro cirúrgico e faz o fechamento dessa parede. Não precisa abrir e fechar do zero. Lava, óbvio, asepsia, antisepsia e fecha ali do ponto de deiscência. Agora, se o seu ferimento, né, se a sua incisão abriu mais do que 50% do seu tamanho, aí no centro cirúrgico você vai abrir tudo, lavar a cavidade, fazer um inventário, né, da cavidade e depois fazer o fechamento do zero. Posso usar pontos captonados, telas absorvíveis e posso associar o curativo a vácuo como uma estratégia para ajudar, né, o fechamento dessa aponeurose sem que ela volte a abrir depois.
Para pacientes com infecção de sítio cirúrgico, tem que lembrar que eu posso ter infecções superficiais, profundas e intracavitárias. Se eu tenho um quadro leve, sem celulite, sem sinais sistêmicos, eu posso fazer a abertura de um pontinho, posso fazer ali a compressão manual para drenar aquele pus, faço uma limpeza local com curativo, desbridamento de alguma área mais necrótica e não preciso de antibiótico sistêmico. Agora, se for um quadro grave, com celulite, aí sim, eu faço tudo o que eu acabei de falar, mas associo a antibiótico terapia. Lembrando que se eu tenho um paciente com uma infecção de sítio cirúrgico e instabilidade hemodinâmica ou choque séptico, eu vou levar de novo para a cirurgia, faço o diagnóstico lá no intraoperatório e reabordo esse meu paciente. Por fim, mas não menos importante, os pacientes com abscessos ou fístulas, eu preciso sempre lembrar que se eu tenho peritonite ou instabilidade hemodinâmica, independente se é abscesso ou fístula, eu vou levar para a cirurgia. Agora, para aqueles pacientes com abscesso, eu vou fazer a tomografia, identificar e aí posso partir para uma drenagem percutânea, transretal, transvaginal, dependendo do local do abscesso, associada à antibiótico terapia. Para os pacientes com fístula, o tratamento também é conservador, a gente tenta fechar essa fístula de maneira conservadora, com jejum, hidratação, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, nutrição parenteral para que o trato gastrointestinal desse paciente tenha um repouso para que a fístula consiga fechar. Antibiótico terapia e drenagem percutânea também, se eu tiver algum abscesso ou coleção associado à minha fístula. Fechamos então aqui a nossa revisão de cuidados e complicações pós-operatórias. Não esquece, né, de escanear o nosso QR Code para fazer o simulado que a gente preparou só para vocês na nossa plataforma. E contem com a gente, tá? Estaremos com vocês até a conquista do CRM. Fica ligado que a gente tem muita novidade ainda para falar de Revalida. Juntos até o final, vamos para cima!